Oi, eu sou a Vitória. Oi, gente, eu sou a Vitória. Oi, meu nome é Landes. Oi, eu sou a Mariana. Oi, eu sou a Bárbara. Hoje vamos falar sobre grupos e equipes! Vamos começar definindo e classificando os grupos. A definição de grupo é 2 ou mais indivíduos interdependentes e interativos que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, existem 6 diferentes tipos de grupos. O primeiro exemplo são grupos formais. São grupos de trabalho definidos pela estrutura da organização. Existem os grupos informais, que são grupos não estruturados formalmente, mas que surgem em resposta à necessidade de uma interação social. Grupos de comando é um grupo composto de indivíduos que se reportam diretamente a um superior hierárquico. Já os grupos de tarefa são grupos de pessoas que se reúnem para executar uma determinada tarefa. Grupos de interesse são grupos de pessoas que trabalham em conjunto para atingir o objetivo em comum, relacionado com cada uma delas. Finalmente, grupos de amizade são grupos de pessoas que se uniram por compartilharem uma ou mais características. Por que as pessoas formam grupos? Por 4 motivos em especial: similaridade, status, redução de incerteza e distinção. Uma grande influência na dinâmica de qualquer grupo são as normas pelas quais eles estão inseridos. Então, qual é o conceito de normas? Normas são padrões aceitáveis de um comportamento compartilhados pelos membros de um grupo. Existem 4 tipos de normas. São elas: normas de desempenho. Ela oferece aos seus membros dicas explícitas de quão arduamente devem trabalhar, como concluir um trabalho, que nível de rendimento devem ter, até que ponto a impontualidade é apropriada, etc. As normas de aparência são os códigos de vestimenta, como a pessoa deve aparentar. Ótimo, então a gente se vê amanhã. Demorou. Nas quartas usamos rosa. Uma vez por semana, fica melhor, sabe? E hoje você escolheu, jeans e moletom é só nas sextas. Se você desobedecer essas regras, não pode almoçar com a gente, sabe? Não é com você, somos nós. Olha, se eu estivesse usando jeans hoje, olha onde estaria sentada, com os esquisitões. As normas de conduta social são com quem almoçar, com quem fazer amizades dentro e fora do trabalho. O lugar onde você senta na cantina é essencial, porque todos vão estar lá. Tem os calouros, os futuros milicos, os certinhos, os atletas de banco, os nerds asiáticos. E daí? E daí que é contra as regras e você não pode sentar com a gente. Tanto faz, essas regras não existem. Elas existiram no dia que eu usei. Porque o colete era nojento. Não pode estar com a gente! Por último, as normas de alocação de recursos fazem a atribuição de trabalhos difíceis, distribuição de recursos, como remuneração e equipamentos. Ao falar de grupos, é indispensável não falar sobre o experimento de Hawthorne. Foi um estudo conduzido nos anos de 1920 para ver se o ato de monitoramento do empregado afeta o seu nível de produtividade. Ele chegou a algumas conclusões. Os comportamentos e sentimentos dos trabalhadores estão intimamente relacionados. As influências do grupo afetam de maneira significativa o comportamento do indivíduo. Os padrões do grupo têm uma forte influência sobre os resultados individuais. E também que o dinheiro é um fator menor na determinação de resultados se comparado com as normas do grupo, os sentimentos do grupo e a segurança. Também vamos falar de algumas técnicas para a tomada de decisões em grupo. Grupos de interação são aqueles grupos típicos nos quais os membros interagem entre si, face a face. O brainstorming é o processo de geração de ideias que estimula as pessoas a expressarem toda e qualquer alternativa ao mesmo tempo. A reunião eletrônica é uma reunião na qual os participantes interagem por meio de computadores ou outros meios sem ser presencialmente. Por último, a técnica de grupo nominal, que é o método de tomada de decisões e que os membros se reúnem para escolher uma solução de maneira sistemática, porém independente. E agora vamos falar um pouco sobre as equipes. Equipes são grupos de indivíduos aplicados para a realização de uma tarefa ou trabalho específico. Agora, ao comparar grupos e equipes, nós podemos observar algumas diferenças entre eles.
Uma das características dos grupos é o objetivo de trocar informações, enquanto nas equipes é o desempenho coletivo. Também nos grupos não apresenta sinergia e nas equipes tem a sinergia positiva. Enquanto isso, nas equipes a responsabilidade é coletiva, já nos grupos é individual. Nesse contexto, é possível observar que as habilidades dos grupos são randômicas e variadas e nas equipes são habilidades complementares. Por último, é possível observar que o relacionamento dos grupos é mais informal e solto, enquanto nas equipes o relacionamento é coeso e firme. Mas então, o que as organizações podem fazer para aumentar a eficácia de uma equipe? Então, trazendo um exemplo, na própria universidade a gente tem a Patamar, que para a gente entrar aqui precisa fazer um processo seletivo antes e durante o processo seletivo, na verdade depois, a gente tem um processo trainee, que é um momento de muita capacitação da galera para eles poderem entender melhor como funciona o trabalho aqui dentro. Além disso, para a gente poder trazer uma motivação melhor para a galera, a gente tem um sistema de bonificação, que é justamente para poder trazer pontuações para eles, trazer um engajamento e no final traz uma recompensa. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Para completar nossa pesquisa, nós utilizamos o livro Os 5 Desafios nas Equipes. Esse livro explica uma pirâmide que demonstra os 5 maiores desafios de uma equipe para atingir a alta performance. Elas são a ausência de confiança, o medo do conflito, a falta de comprometimento, a fuga da responsabilidade e a dificuldade de atingir as metas. Então, é de suma importância que as organizações trabalhem nesses 5 desafios para as suas equipes poderem prosperar cada vez mais. Resumindo, nesse trabalho a gente aprendeu a diferenciar os vários tipos de grupos, o seu desenvolvimento e as suas influências. Também aprendemos a diferenciar grupos e equipes. Além de demonstrar os 5 desafios das equipes para atingir alta performance. E vimos alguns exemplos de equipes, incluindo uma na nossa própria faculdade. Até a próxima!